Começando mais um bate-papo aqui no Energy Channel Solar TV, hoje recebendo aqui uma figura muito conhecida no mercado e que luta aí bastante aí para trazer aí energia limpa para o nosso país. Everton Martins, meu amigo aqui. Tudo bem, Everton? Tudo bom, Ricardo? Como é que Obrigado você pelo tá? convite. Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por ter vindo aqui para São Paulo para a gente fazer esse bate-papo. E direto de Brasília, né? Quando a gente fala de um assunto quente, assunto do momento, audiência pública para falar da limitação dos 10% da PL 431, eu queria que você começasse falando sobre isso. Isso, ontem, mais de 4 horas de audiência, né, Ricardo? Direto de Brasília aqui para o seu programa, né? Trazer informação quente para os integradores. PL 4831 é aquela que limita em 10%, propõe, na verdade, né? É uma proposta, ela ainda não é uma lei, nada disso, né? Mas teve a votação do requerimento de urgência, foi aprovado pela Câmara, limita em 10% a geração distribuída por concessão, né? Chegando aos 10%, a concessionária não é mais obrigada a conectar o sistema. Então, houve ontem essa audiência pública e foi exposto que, no meu caso da apresentação, eu coloquei 10% do quê? É 10% de potência? Na lei, na proposta de lei não diz do que é. É 10% de unidades consumidoras? Também não está escrito. É 10% da energia produzida limpa pela energia solar? Também não está escrito. Então ficaria muito à mercê da regulação da ANEEL, que vem com grandes dificuldades de fazer a gestão da regulação diante das distribuidoras. Então isso ficou bem evidente ontem. A gente tem aí bastante confiança que não vai prosperar esse projeto. Quais são os maiores desafios hoje que você tem traçado e para transformar esse mercado aqui em um mercado cada vez melhor, Everton? Olha, Ricardo, no nosso planejamento estratégico do Movimento Solar Livre, da Aliança Solar, é a consolidação das frentes de geração distribuída por estado. Então você tem aí a Frente Mineira consolidada, a Frente de Geração Distribuída de São Paulo já consolidada, a Associação do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, diversas outras, Paraíba, né, que já estiveram conosco ontem, inclusive, foi a primeira vez que as entidades regionais se fizeram presentes, sentando ao lado dos seus deputados de cada estado e pontuando o que é o assunto, a importância desse Olha assunto. que interessante. Eu vi um vídeo, vocês de carro indo, Isso. todos unidos ali. Unidos, Legal. fomos no E Congresso. como que foi essa relação com os deputados de cada estado? Foi muito positiva, porque é o eleitor daquele deputado falando com ele. Então não é o Everton de um outro estado falando com o deputado do Nordeste, com o deputado do Rio Grande do Sul. É realmente a base eleitoral dele, é o município dele, Cobrando a cidade ele. dele, cobrando ele, e não só cobrando, mas eu diria que é um processo educativo, porque o deputado não é obrigado a saber de tudo, Ricardo. São vários assuntos, segurança, saúde, educação, e energia solar é mais um assunto que ele precisa ir entendendo. Quanto mais ele amadurece, e agora temos a FREPEL, que é a Frente Parlamentar de Energia Limpa, presidente deputado Lafete Andrada, parceria deputado Beto Pereira, que está muito forte, muito presente, Danilo Fortes também, lá da região Nordeste, que vai amadurecendo o conhecimento sobre esse tema e vendo a importância da geração distribuída. E a aceitação deles sobre essa temática? Olha, muito positiva, todos fizeram uma explanação muito importante, questionaram a ANEEL das dificuldades que a ANEEL tem de fazer cumprir a lei, fazer cumprir regulação. Inclusive, o diretor da ANEEL esteve lá presente e disse das dificuldades que ele enfrenta, até da falta de pessoal. Então, se você pegar a fala do diretor Sandoval, diz assim, olha, tá faltando funcionário, eu tô há 20 anos sem concurso aqui, sem gente e tal. Então, temos também essa questão estrutural que precisa ser revista. Tá. Quando a gente fala do equilíbrio dos lados, como que você enxerga isso? Bom, não há equilíbrio, porque você tem um setor elétrico com entidades aí com mais de 60 anos fazendo toda uma questão de educação política, de articulação, no sentido de defender o seu setor, são muito organizados, né? Então, a entidade que representa as distribuidoras é muito estruturada, tem recursos, né? E nós temos uma coisa que é a capilaridade e o volume de gente. Então, nós temos um volume de pessoas, né? Capilaridade em todos os estados do Brasil, mas nós precisamos agora organizar. Então, as frentes regionais, com cada entidade da sua região, os líderes locais, vai fazer com que a gente tenha essa força do volume. E o volume pesa bastante na hora de uma eleição, por exemplo. Quando você fala em
participar, trazer o integrador, trazer esse player do mercado que precisa estar mais ativo ali, como que ele pode ajudar? Então, os distribuidores, fabricantes, precisam entender assim que, e integradores também, os consumidores, nós não podemos ter medo de política. Se a gente não fizer, alguém vai fazer para nós e teremos que aceitar o que será posto. Então, a gente perder esse medo, parar os pré-julgamentos e participar, ser mais ativo na nossa sociedade, né? E para depois não ficar só reclamando, né? Então, os distribuidores podem participar da Aliança Solar, né? E quando eu digo participar, é com recurso financeiro, sim. Sem dinheiro não se paga as passagens que nós fomos, todos líderes das associações regionais, para Brasília. Tem passagem, tem hotel, tem Uber, tem alimentação, isso custa. Então o pessoal fala, mas o que vai fazer? Precisa de recurso. Esse é um primeiro ponto. Então ele pode contribuir com isso sim, porque vai ser muito bem destinado na defesa do setor. Basta ver a audiência pública que está publicada no site da Câmara. Então, fabricantes também, porque afinal de contas os kits nada mais é do que uma composição de inversor, módulo, estrutura. Basicamente é isso que nós estamos falando. Então esses 3 segmentos de fabricação podem vir somar, estão convidados a participar da Aliança Solar. Nós explicamos tudo, prestamos satisfação, prestamos contas do que está sendo feito, né? E aí tem a parceria com o INEL, que é o instituto que fica lá em Brasília, fazendo essa parte nós fazemos a parte jurídica técnica. E o INEL faz essa ponte junto à FREPEL, que é a Frente Parlamentar da Energia Limpa, presidida por Lafete Andrada. Como você vê hoje o maior risco para o nosso setor? O maior risco é a gente se ausentar da presença política, se ausentar das tomadas de decisão. Das tomadas de decisões. O maior risco é a gente ficar acompanhando. Essa palavra acompanhando, Ricardo, ela parece bonita, parece que está sendo feita alguma coisa, mas acompanhar não é participar, não é fazer parte daquele processo. É só acompanhar. Então, eu estou acompanhando o que está acontecendo ali, mas eu não estou no processo. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que participar do processo e colocar nosso ponto de vista e defender nosso ponto de vista com dados, com informações técnicas. Agora nós temos lá o Dr. Múcio Acerbi, que ele é um advogado, tem doutorado em fluxopotência, engenheiro eletricista, engenheiro civil, ex-funcionário da CEMIG, da gerência lá da redistribuição, tem credencial para falar disso muito melhor do que eu, muito melhor. Ou seja, nós temos uma pessoa que tem credenciais e tem um time com 7 pessoas com credenciais para montar os documentos. Então, nós fomos atrás de pessoa com experiência, formação e know-how nessa área de distribuição. Trouxemos alguém da distribuidora para dentro do jogo e que também é integrador. Tem uma empresa integradora. Então, tem todos os... Vê os lados. É o 5 em 1, eu falo. Ele tem tudo que a gente precisa e quando fala lá no Congresso, passa uma autoridade, um respeito, porque tem lastro. Uhum. Então, agora as associações regionais podem contar com esse lastro técnico-jurídico. A Aliança Solar está respaldada. Antes não. Então você vê que a gente está caminhando para uma organização nacional. Olhando as referências de caminho de mercado internacional, o que foi feito, a regulamentação, todo o trabalho técnico para evoluir o mercado de energia nesses países. O que você pode trazer para cá de visão e falar, olha, a gente está no caminho certo? Precisa mudar aqui? Ou precisa, talvez, não seguir esta referência? Como que você vê isso? Olha, desde 2019, quando começou esse assunto, a gente colocou, o caso da Espanha não é para ser seguido. A Espanha arrependeu, voltou atrás, só que aí já tinha passado a oportunidade e nós não podemos ser o país de perder oportunidades. Nós temos que aproveitar. Não vamos aprender com os exemplos ruins. Então, o caso da Espanha não é para ser seguido, né? Casos como o da Austrália, interessante da gente aprender o aprendizado, né? Também vamos caminhar para armazenamento, vamos fazer modulação de rede. Só que nós, ontem, num debate logo após a sessão, percebemos que não é uma questão técnica, é uma questão econômica comercial que está sendo colocado, né, dos grandes grupos econômicos que detêm esse oligopólio há muitos anos. A fatia do mercado de energia é muito grande. Então não é uma questão técnica. Questões técnicas de engenharia você resolve.
né? Agora, interesses próprios, comerciais... Comerciais é uma luta. Então a gente tem que aprender com quem cresceu, e o Brasil ainda é tão pequenininho na fração de energia gerada pelo consumidor. A grande questão é que os grupos centralizados não querem que o consumidor gere no seu telhado. Só que foi demonstrado, inclusive ontem lá, que cresceu-se a geração distribuída 3 milhões e poucos de unidades consumidoras. Só que quantas unidades consumidoras acrescentadas? 90 e poucos milhões estão hoje. Então, assim, está crescendo o número de consumidores e o solar não consegue acompanhar jamais. Quer dizer, ele fica aquém. É irrelevante. Crescimento de unidades consumidoras, novas unidades consumidoras. Exatamente. É muito interessante pegar esse comparativo, né, e falar assim, poxa, o grande legal desse mercado é gerar no seu telhado. É o pequenininho usufruir dele, ser o dono da própria usina dele e falar assim, não, agora eu vou usar esse recurso da energia para outros setores da economia, porque ele vai fazer isso. A partir do momento que você não gasta R$500 numa conta, você gasta R$500 em outra coisa. Exatamente. Você gira a economia. É difícil entrar isso na cabeça. Como que você vê a sua visão de mercado, sua estratégia? Você tem uma visão muito ampla do mercado, né? E você pode dar o seu palpite sobre isso. Como que vai ser o futuro da geração? O GD vai ganhar corpo, vai ganhar volume? O GD microgeração vai ganhar corpo, vai ganhar volume e vai crescer muito. Eu aposto muito nisso. Temos que ser parte ativa na política desse assunto e cada vez mais fortalecer, né? Para não cercear o direito do consumidor gerar sua própria energia. Cada vez mais você observa as crianças conscientes na escola já fazendo desenhos que tem a placa, o módulo fotovoltaico lá, chamada placa, né? Uhum. No telhado, na linguagem popular. Então isso cada vez mais está mais presente e tem uma vontade. Quando o consumidor quer, quando ele tem essa vontade, vai acontecer de alguma forma. Mesmo que aconteça algum bloqueio por um momento, isso vai ser derrubado ao longo do tempo. A gente não pode deixar acontecer bloqueios. Uhum. Tem que só ter crescimento. Então a microgeração, sim. Talvez a geração de maior porte, a chamada mini geração, ela vai se encontrar lá na frente com o mercado livre. Há uma tendência, já há uma questão, mas se encontrar como? Se encontrar no aspecto de custos, no aspecto de custos de rede, desse tipo de aspecto. Uhum. Né? Lá para 2029, você tem aí a questão de 100% da cobrança do fio B. A ANEEL não cumpriu o seu papel de calcular os custos e benefícios da GD. Nada aconteceu. Então, quando é do lado do ente regulador, isso não aconteceu. Então, por isso que a gente tem que estar na parte política ali para fazer acontecer. Agora, vai crescer? Muito. O armazenamento vai vir com tudo. Já veio, Ricardo. Você acha que o armazenamento vai dar um checkmate? A tecnologia vai dar um checkmate quando a gente fala de empoderar o consumidor? Sim, tem muita gente falando que não. Eu até fiz um post outro dia sobre esse assunto num outro podcast. O pessoal, não, isso é coisa para daqui 20 anos. Eu digo para vocês, não é 20 anos, está acontecendo agora. O preço caiu muito. Para você ter ideia, o preço hoje de um sistema com kit bateria é o mesmo que a gente vendia lá em 2021, 2022, devido à grande queda do valor dos módulos. Né? Então, assim, quem quer colocar, vai colocar, cada vez mais pessoas querem colocar e esse mercado vai crescer. Veja o tanto de empresa que está... As vendas das distribuidoras, Ricardo, estão nos mesmos patamares de 2022. De novo, subindo para chegar naquilo que foi o boom vamos fazer sem a taxação, né? Sim. Já está voltando para essa normalidade. Então, a tendência é crescimento. Maravilha. E agora fala pra gente sobre esse projeto Conexão Solar, que é uma parceria também. A gente vai se tudo der certo, a gente vai pra China, vai ter o Expedição Solar, segunda temporada, a gente vai gravar, vai ter uma interação entre, né, Everton Martins e o Expedição Solar. Eu quero que você explique pra gente o que é o Conexão. Ricardo, assim, já deu certo, né? Quando a gente pensa nas coisas e toma as ações, as coisas acontecem. O Conexão Solar, ele é um programa, começou há 3 anos, onde o Everton Martins, essa persona do setor solar, 14 anos aí na área, vai para Munique ou para Xangai e grava um programa com a curadoria de conhecimento, falando uma linguagem para o integrador que está em casa visitar a feira sem sair de casa. Então ele consegue conhecer várias tecnologias sem sair da casa dele, como se ele estivesse lá na feira. A ideia é trazer uma linguagem acessível, até para o consumidor...
neutra, não tem nenhum viés comercial. Então, eu tô andando pela feira, vi um stand de uma determinada módulo fotovoltaico. Eu vi lá um caso assim, módulo menor para instalação em telhado, porque a norma da Europa agora, da Alemanha, você não pode ter módulo de 2 metros de altura para pôr no telhado por causa de segurança do trabalho. Então, eu vou contar isso, porque no Brasil aqui, todo mundo quer o módulo de 2 metros, achando que é mais potente. Exatamente. E a célula é a mesma, a eficiência é a mesma. Então, não é o tamanho do módulo que vai tornar ele mais eficiente. É o mais adequado. Mais adequado. Para aquele tipo de instalação. Microfissura, armazenamento de energia, teste flash. Eu vi um vídeo seu mostrando um corredor para você andar, criar um corredor no meio dos módulos, né? De estrutura metálica, uma prancha metálica. Você vê, são coisas simples que você vê lá em Xangai, mas que você fala, poxa, quanto a gente vê aí esses vídeos aí, solar de depressão, os caras pisando no módulo, se tivesse acesso, existe isso, dá para colocar isso no Brasil, vamos colocar uma tecnologia, vamos colocar um equipamento complementar, né? Então é isso. E é tão legal que teve questões simples como essa que você comentou, que teve gente que viu e falou, nossa, eu vou fabricar isso no Brasil. Olha que interessante. Olha que legal, estimulou até o empreendedorismo. Né? Teve um outro que eu fiz lá de uma van que tem uma máquina de teste flash dentro móvel. Aí já teve um outro que falou, olha, eu vou fazer isso para verificar a qualidade do módulo que está chegando. Exato, pode ser um serviço. Um serviço. Então, assim, teve uma questão até dos pombos, que é muito simples, né? Como é que eu protejo dos pombos que estão lá no módulo, sei o quê? Aí mostrei isso lá. O robô que corta grama por GPS. É muito avançado? Mas daqui a pouco chega aqui. Nós já temos colega de Belo Horizonte com o robô que corta grama. Sim. Sim. Né? Então, quer dizer, isso vai acontecer esse ano, 2024, tá chegando, né? Dias 13, 14 e 15 na Snack Xangai, estaremos lá juntos e depois temos lá Munique, no dia, se não me engano, 18, 19 e 20, na semana seguinte, né? A gente embarca dia 17 para Munique e faz também lá. A ideia é mostrar o ponto de vista sobre a China, daquelas tecnologias, e o ponto de vista da Alemanha. A Europa, como que está se protegendo. Porque tem algumas marcas e algumas necessidades, no caso da Europa, o mercado local, principalmente armazenamento com a crise do gás na Rússia, que isso tomou um boom muito grande lá. Exatamente. Bom, pessoal, a gente vai ver isso aqui em primeira mão. O Everton Martins é um parceiraço aqui nosso. Agradeço meu amigo hoje por esse bate-papo aqui. Fique ligado na programação que vai ter mais conteúdos aqui no Energy Channel, parceria com Solar TV, e o nosso amigo aqui, Everton Martins, com o Conexão Solar. É isso, aí. Everton? Tamo junto. Valeu, obrigado. Abraço.